turma, hoje nós vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos, ou seja, vamos mostrar a evolução de como os elementos químicos eles foram classificados, o seu lado histórico, até a tabela periódica moderna que nós temos hoje, até a classificação periódica moderna. Então, nessa aula, nós vamos ver o histórico da classificação periódica dos elementos, a classificação periódica moderna, que vem a ser um período na tabela periódica, o que vem a ser uma coluna, grupos ou famílias na tabela periódica. Vamos ver como que foi dado alguns nomes de alguns elementos químicos, as configurações eletrônicas dos elementos ao longo da classificação periódica, as propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos, que algumas dessas propriedades periódicas são raio atômico, volume atômico, densidade absoluta, ponto de fusão, potencial de ionização e eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Para começar, eu coloquei aqui uma imagem de um supermercado. Por quê? Eu quero que vocês entendam que para classificar os elementos químicos tem muito a ver com um supermercado. Por exemplo, quando vocês querem ir procurar um produto de limpeza, vai estar lá a seção de produtos de limpeza. Então você já sabe onde é aquela seção. Você quer ir comprar frutas, tem lá a seção de frutas. E dentro da seção de frutas tem lá os vários tipos de frutas. Querem ir em uma seção de cereais. Vocês vão lá na seção de cereais do supermercado. Então, tudo tem uma organização, tudo tem uma sistemática, né, para que seja posto em prática e classificado de forma que nós possamos entender e adaptarmos melhor aquela variedade de produtos, no caso da tabela periódica, de elementos químicos, para que nós possamos tirar o melhor proveito daqueles elementos químicos e das suas propriedades e poder interpretar melhor as propriedades daqueles elementos. Então, é muito parecido com a classificação que nós temos aí em um supermercado. Em segundo lugar, eu coloquei aqui um calendário, né? Agora de fevereiro de 2021, data na qual eu estou gravando este vídeo. Por quê? Eu quero falar um pouco para vocês sobre a periodicidade dos eventos. Por exemplo, nós temos aqui o calendário e nossas aulas são todas as segundas-feiras. Então, nós podemos perceber que dia 1º, dia 8, dia 15 e dia 22 serão os dias em que nós teremos aula, certo? E o calendário mostra que isso ocorre de forma periódica. Aqui, o calendário que nós temos, ele é agrupado por mês, né? E cada mês, a cada 7 dias, que representa uma semana, e isso sucessivamente. Por exemplo, se vocês tivessem aí aula de natação todas as quartas-feiras, as suas aulas de natação seriam dia 3, dia 10, dia 17, dia 24, e vocês verão que essa periodicidade ela se aplica à química, no caso às propriedades dos elementos químicos, e nós veremos que a tabela periódica ela foi organizada, baseada nas propriedades, nas semelhanças dos elementos químicos, certo? Então, isso aí foi só para despertar um pouco, né, da curiosidade de vocês, e agora vamos começar a falar mais de química. Histórico. Vamos agora ver o histórico de como foi que se deu a classificação dos elementos químicos. O número de elementos químicos conhecidos aumentou com o passar dos séculos e mais significativamente a partir do século XIX, como podemos ver pelo gráfico e pela tabela aqui no slide. Então, abaixo aqui, antes de 1650, praticamente só se conheciam poucos elementos, como a prata, o arsênio, o ouro, o carbono, o cobre, o ferro, o mercúrio, chumbo, enxofre, antimônio, estanho. E aqui nós temos aqui uma classificação, né, por século
e a quantidade de elementos químicos que eram conhecidos. No século XVII, conhecia-se quantos elementos químicos? 14. Século XVIII, 33. Século XIX, 83. E no século XX, 111 elementos químicos. Em 1817, o cientista alemão Johann Wolfgang Dobereiner, ele agrupou alguns elementos químicos chamados em três, né? Elementos químicos que tinham propriedades químicas ou propriedades semelhantes, e ele, de três em três, ele foi agrupando, chamando esses agrupamentos de tríades. E alguns dessas tríades era qual? Lítio, sódio e potássio. Outra tríade, cloro, bromo e iodo. Isso porque esses elementos aí de cada uma dessas tríades apresentavam propriedades semelhantes. Já em 1862, Alexandre Émile Beguier de Courtois, um francês, ele imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso, na ordem de suas massas atômicas. Desse modo, ao passarmos por uma certa vertical, encontramos elementos com propriedades semelhantes. Essa arrumação foi denominada parafuso telúrico de Courtois. O que foi que ele fez? Você imagina que tem um parafuso, né? E quando você passava aqui por um lado do parafuso, você via os elementos que ali estavam eram elementos com propriedades similares, e sendo que ele fazia essas suas tabelas baseadas na massa atômica dos elementos. Se você pegasse aqui esse cilindro, que o parafuso é um cilindro, e abrisse como fosse uma carta, né? Como ali, você coloca no papel ali, você ia ver o quê? Que tem essas linhas, e a cada linha que você passava ali era justamente os elementos que tinham propriedades semelhantes. Por isso que se chamou o parafuso telúrico de Courtois. E aqui um exemplo, né, mais didático, aqui esse daqui da esquerda que eu estou mostrando aqui, é o que? Se você passasse ali uma linha por uma das laterais do parafuso, você ia encontrar os seguintes elementos na mesma linha, né? Que seriam o que? O lítio, sódio e o potássio. E hoje nós sabemos que esses elementos eles pertencem ao mesmo grupo, à mesma família da tabela periódica, e que eles apresentam propriedades semelhantes. Já em 1864, o cientista inglês John Alexander Heine Newlands, ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, excluindo-se o hidrogênio, como as notas numa escala musical. Sendo que Newlands também era músico, e essa regra passou a ser conhecida como Lei das Oitavas de Newlands. Em 1869, já dois cientistas, Dmitri Ivanovich Mendeleev e Julius Lothar Meyer, onde o primeiro, Mendeleev, era russo e Meyer, alemão, eles conseguiram, né, propor a mesma classificação para a tabela periódica, porém, Mendeleev ele estudou mais as propriedades químicas e Meyer mais as propriedades físicas dos elementos. E eles propuseram, Mendeleev, né, ganhou mais nome, na verdade, ganhou mais nome para desenvolver essa classificação, ainda baseada na massa atômica dos elementos. E nós sabemos hoje que a tabela periódica ela é classificada pelo número atômico dos elementos químicos e não pela massa atômica desses elementos. Aqui está a tabela de Mendeleev, classificação de Mendeleev, que tem algumas curiosidades, certo? Eu gostaria de falar para vocês. Mendeleev foi muito meticuloso, porque ele anotava as propriedades dos elementos químicos em cartões, pregava esses cartões na parede de seu laboratório, mudava as posições dos cartões até obter uma sequência de elementos em que se destacasse a semelhança das propriedades entre esses elementos. Foi com esse quebra-cabeça que Mendeleev chegou à primeira tabela periódica, verificando então que havia uma periodicidade das propriedades quando os elementos químicos eram colocados em ordem crescente de suas massas atômicas. Em
uma de suas primeiras tabelas, Mendeleev colocou os elementos químicos conhecidos, cerca de 60 na época, em 12 linhas horizontais. Então, foram feitas aqui 12 linhas horizontais, certo? Em ordem crescente de massas atômicas, tomando-se cuidado de colocar na mesma vertical os elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, o que é que acontecia? Aqui na horizontal era colocado a ordem crescente dos elementos químicos com relação à massa atômica desses elementos, certo? Vocês podem ver, aqui já pula por 7, 9, 11, 12, depois assim sucessivamente. E nas verticais, se colocava, na verdade, os elementos químicos com propriedades químicas semelhantes, tá ok? E nessa tabela de Mendeleev já tinha-se algumas peculiaridades muito importantes. Ele já previu muitas coisas, como, por exemplo, o iodo, que está aqui com 127, deveria vir a massa, né, aqui do iodo, à época, a massa do iodo aqui é 127, e o telúrio 128. Ou seja, está invertida. O iodo deveria vir antes e o telúrio depois, porque a massa do iodo é inferior à do telúrio. Mas Mendeleev disse que não, que o iodo era para ser aqui, certo? No sétimo período, vindo depois do telúrio. Por quê? Porque as propriedades do iodo elas eram mais parecidas com a do bromo e a do cloro. Então Mendeleev já fez essa inversão, o que futuramente foi comprovado que ele estava correto, porque nós sabemos que o número atômico do iodo ele é maior do que o do telúrio, certo? Então, por isso que o iodo ele vem depois do telúrio, apesar de sua massa ela ser inferior à do telúrio. Outro exemplo importante foi que Mendeleev, aqui, no quarto período, ele deixou um espaço vazio, que foi aqui onde tem essa interrogação, referente à massa 44, para quê? Para que ele colocasse o titânio embaixo do carbono. Depois do cálcio, esse elemento, ele pulou essa casa e colocou o titânio embaixo do carbono. Por quê? Porque ele sabia que o titânio tinha propriedades semelhantes à do carbono. Outro ponto muito interessante é que aqui no quinto período, na família do zinco, Mendeleev também previu que seriam descobertos novos elementos, certo? O referente aqui é a massa 68 e a massa 72, e que à época ainda não se conhecia. Então, tinha o zinco, 65, de massa 65, ele pulou, né, dois elementos aqui, e depois isso aí se comprovou futuramente, onde em 1875 foi descoberto o gálio, com massa 68, em 1879 o escândio, com massa 44, aqui entre o carbono e o titânio, e em 1886 foi descoberto o germânio com massa atômica 72. E nós vamos ver agora que, além de prever os elementos, Mendeleev também conseguiu prever as propriedades desses elementos, como no caso do germânio. Aqui, nesse lado aqui, nós temos as previsões de Mendeleev, e aqui nós temos os dados atuais, medidos na prática. Massa atômica. Para o germânio, Mendeleev previu que era de 72 e hoje em dia nós sabemos que é de 72,6. A cor cinza foi comprovada também na prática. A cor do elemento, né? A densidade desse elemento químico, 5,5 gramas por centímetro cúbico, e a medida hoje que nós sabemos é 5,32. A fórmula do óxido, GeO2, ou seja, dióxido de germânio, o que se comprovou na prática, né, e com o conhecimento que nós temos hoje. A densidade do óxido de germânio, 4,7, e densidade medida, claro, em grama por centímetro cúbico, e aqui nós sabemos hoje é 4,23. Então, baseado nessas propriedades periódicas dos elementos que Mendeleev conseguiu prever, baseado na massa atômica, o que foi que Mendeleev conseguiu concluir? Ele concluiu uma das leis mais importantes da química, que é a lei da periodicidade, onde ela afirma o quê? Que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. E já no próximo slide aí, nós veremos que a lei da periodicidade que nós temos hoje,
A única diferença é que não vai ser baseada na sequência de suas massas atômicas, e sim do número atômico, ou seja, do número de prótons que há naquele elemento. Então, agora, entrando no nosso segundo tópico, a classificação periódica moderna, a lei da periodicidade muda-se para que forma, né? A lei da periodicidade moderna, atualizada, que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos, não sendo mais na massa atômica, e sim no número atômico, que é o número de prótons que nós temos no nosso elemento químico. Então, a tabela periódica ela é baseada na distribuição da ordem crescente do número atômico, ou seja, do número de prótons dos elementos químicos. Então, aqui está a tabela periódica. Peço que vocês prestem muita atenção. A tabela periódica ela é dividida em 7 períodos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas famílias? 8 famílias principais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas que tem 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, certo? Esses daqui, esses elementos aqui do meio, que tem aqui elementos de transição, são chamados, como o próprio nome diz, elementos de transição. E aqui, olha, onde vocês estão vendo aqui uma borda vermelha, certo? São duas séries especiais, são chamadas séries dos lantanídeos e séries dos actinídeos. É como se estivesse saindo aqui do eixo, né? Do eixo do slide aí da tela, saindo 15 elementos. E essas duas fileiras aqui, essas duas séries, são chamados de elementos de transição interna. Vocês vão ver que as famílias, por exemplo, a família 4A, todos os elementos que estão nessa família aqui na vertical, eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, pessoal, vocês sabem que os elementos eles são distribuídos, né, hoje em dia, de acordo com o seu número atômico na horizontal, ou seja, nos períodos, certo? E aqui, por critério de curiosidade, ó, aqui embaixo nós temos as massas atômicas dos elementos. Então vamos lá, voltando aqui para o número atômico, ou seja, o número de prótons. O hidrogênio tem 1 próton, o hélio 2, o lítio 3, o berílio 4, o boro 5 e assim vai. Carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Isso aqui é o número de prótons, ok? Para vocês verificarem o que a gente tinha conversado sobre aquela inversão de Mendeleev, é o que? Nós sabemos hoje que o iodo ele tem um número de prótons igual a 53, ou seja, um número atômico igual a 53, e o telúrio 52. Porém, a massa atômica do iodo ela é menor do que a do telúrio. Mas isso mostra que Mendeleev já tinha previsto que essa inversão deveria ser feita, e ele atribuía isso daqui, na época, como ele não sabia que a tabela periódica, o correto era ser feita pelo número de prótons, ele dizia que era porque as massas do iodo e do telúrio estavam sendo medidas erradas à época, certo? Então, vamos agora ver mais detalhadamente alguns comentários sobre a tabela periódica. O que vem a ser um período? Um período na tabela periódica, como já falei, são essas linhas horizontais, certo? Onde aqui nós temos uma tabela mostrando algumas características dessas linhas. A primeira linha ela é muito curta, só tem 2 elementos, o hélio, o hidrogênio e o hélio. A segunda linha é curta também, tem 8 elementos, que vai do lítio ao neônio. O terceiro período, a terceira linha horizontal, ela é curta também, tem 8 elementos, que vai do sódio ao argônio. O quarto período, ele é longo, tem 18 elementos, que vai do potássio ao criptônio. O quinto período é longo, tem 18 elementos, vai do rubídio ao xenônio. O sexto período é super longo, tem 32 elementos, que vai do césio até o elemento radônio. O sétimo período, ele está incompleto e ele tem 25 elementos, certo? Mas por que ele é incompleto? Porque a cada dia se descobre novos elementos, e até 2004, né, esses elementos iam do frâncio até o elemento de nome complicado que se chama-se roentgênio. Então, como eu já comentei com vocês aqui, no sexto período, a terceira casa contém 15 elementos, do lantânio ao lutécio, que podem
que por comodidade estão indicados numa linha fora e abaixo da tabela. Começando com o lantânio, esses elementos formam a chamada série dos lantanídeos, que é justamente essa série aqui, ó. Primeira série, série dos lantanídeos. A outra série será a série dos actinídeos, que vai do actínio até o laurêncio, e essas duas séries são chamadas de séries de elementos de transição interna. E além disso, nós podemos falar o quê? Que na tabela periódica há elementos naturais e elementos artificiais. Os elementos naturais são os que são encontrados naturalmente na natureza, os artificiais, os que são produzidos em laboratório, certo? Especializados. Onde existem elementos artificiais antes do urânio e outros depois do elemento químico urânio, a posição dele na tabela periódica. Os que vêm antes do urânio, os artificiais antes do urânio, são chamados de elementos cisurânicos. Ou seja, esses elementos artificiais que vêm antes do urânio são tecnécio, promécio e astário. E os outros elementos que vêm depois do urânio, os artificiais, são chamados de elementos transurânicos. Agora vejamos a definição de coluna, grupos ou família, que são as linhas verticais da tabela periódica. Coluna, cada coluna é formada por elementos com propriedades químicas semelhantes. Aqui nós temos alguns exemplos, onde na família 1A, que tem os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, são chamadas de quê? A família 1A, de metais alcalinos, que vem do árabe álcali, cinza de plantas. A família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Essa família ela é chamada de quê? A família 2A ela é chamada de metais alcalinos terrosos. O termo terroso refere-se a existir na Terra. A sexta família, do oxigênio, do enxofre, do selênio, do telúrio e do polônio, é chamada a família dos calcogênios, ou seja, formadores de cobre, pois minérios de cobre contêm oxigênio ou enxofre na sua estrutura. A família 7A, do flúor, do cloro, do bromo, do iodo e do astato, ela é chamada a família dos halogênios, ou seja, formadores de sais. E a família 8A, ou família 18 também, é a família do hélio, do neônio, do argônio, do criptônio, do xenônio e do radônio, também conhecida como gases nobres ou gases raros. O hidrogênio, embora apareça na coluna 1A, não é um metal alcalino. Aliás, o hidrogênio é tão diferente de todos os demais elementos químicos que, em algumas classificações, prefere-se colocá-lo fora da tabela periódica. Essa é uma informação bem importante, porque o hidrogênio ele é um elemento bem particular na tabela periódica. Ele é um gás, tem suas propriedades bem específicas. O alumínio é chamado frequentemente de metal terroso, pois é um constituinte encontrado na terra e no barro comum. Essa designação se estende, às vezes, aos demais elementos da coluna 3A. Não confunda, o alumínio geralmente é chamado de metal terroso, mas ele não está na família dos metais alcalinos nem na família dos metais alcalinos terrosos. Ele está na família 3A, que é a família do galho, do índio e também a família do tálio. Quando a família não tem nome especial, é costume chamá-la pelo nome do primeiro elemento que nela aparece. Por exemplo, os da coluna 5A são chamados de elementos da família ou do grupo do nitrogênio, porque o primeiro elemento é o nitrogênio. As colunas A são as mais importantes na tabela periódica. Seus elementos são denominados elementos típicos, característicos ou representativos da classificação periódica. Em cada coluna A, a semelhança de propriedades químicas entre os elementos é máxima. Ou seja, nas famílias que aparece lá o A, que eu falei para vocês, na tabela periódica, a semelhança nas propriedades químicas é muito forte desses elementos. Os elementos das colunas 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B, eles constituem os chamados elementos de transição. E também, note que, em particular, a coluna 8B é uma coluna tripla, ou seja, apresenta 3 fileiras lá na vertical.
Aqui já foi comentado, né, que a série dos lantanídeos, série dos actinídeos, e que são os chamados elementos de transição interna, que apresentam propriedades semelhantes. Aqui está, ó, tudo que a gente falou, está aqui nessa tabela, certo? Série dos lantanídeos, série dos actinídeos, vem aqui desses essas duas casas aqui da tabela periódica, certo? Como se esses elementos estivessem saindo aqui do plano do slide, certo? Aqui tem 15 elementos, esses elementos são chamados de elementos de transição interna, onde tem o A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esses elementos são chamados de elementos representativos, elementos típicos. Onde tem o B, são chamados de elementos de transição, certo? E lembre-se sempre, esses dois aqui, essas duas fileiras que saem aqui para ficar mais específicas, são chamados de elementos de transição interna. Então, com isso, vocês têm uma boa leitura da tabela periódica. E, além disso, nós vamos ver agora a classificação dos elementos em metais, ametais ou não metais, semimetais e gases nobres ou gases raros. Com exceção do hidrogênio, que vocês podem ver que o hidrogênio é um elemento bem particular, certo? Ele aparece até aqui de cor branca para mostrar que ele é bem uma exceção. Os que estão na cor rosa são os metais, os lantanídeos e os actinídeos também são metais, que essa parte toda da tabela são metais. É a maior parte da tabela periódica, né? A maior parte da tabela periódica está representada por metais. Os semimetais são esses em amarelo, eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, onde os não metais, ou também chamados de ametais, são esses aqui representados pela cor verde, e os gases nobres são a última coluna, a coluna 8A ou 18 da tabela periódica, onde é chamado de gases nobres ou gases raros. Lembrando também que a IUPAC ela recomenda que as famílias elas não sejam mais chamadas de A ou B, e sim apenas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a família 18. Então, vou ler aqui algumas características onde os metais são elementos sólidos à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, exceto o mercúrio. Em geral, são duros, com brilho característico, denominado brilho metálico, são densos, apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição alto, são bons condutores de calor e de eletricidade, são maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas finas, são dúcteis, que podem ser transformadas em fios finos, essa é a propriedade de ductibilidade, e que formam íons positivos, cátions. Essas são as propriedades dos metais. Agora vejamos, os não metais têm geralmente propriedades opostas às dos metais. Os semimetais têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. E os gases nobres ou gases raros têm comportamento químico específicos. Por exemplo, eles não têm facilidade de sofrer reações químicas, eles são gases bem estáveis, são compostos químicos bem estáveis. Vamos resolver aqui agora 3 exercícios, certo? Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como o quê? Metal alcalino terroso, metal terroso, ametal, gás nobre. O que vocês devem procurar é o que? Na tabela periódica, encontrar o elemento que tem número atômico 18 e aí vocês vão fazer a classificação baseado na família que ele se encontra. E veremos que corresponde a um gás nobre. Vejamos, vocês vêm procurando aqui, onde é que está o 18 aqui no número atômico? Encontrei, é o argônio. O argônio está lá na família 8A ou família 18. Então, é o que o argônio? É um gás nobre. A gente já definiu aqui a última família como sendo a família do gás nobre. Então, a alternativa é. Segunda questão. O número atômico do elemento que se encontra no período 3, ou seja, o terceiro período na família 3 é. A gente tem que ir lá na tabela periódica e vamos encontrar que é o 13, certo? Ó, terceiro período, 1, 2, 3. Terceiro período é essa daqui, a família o período do sódio, magnésio, alumínio, e que está na terceira família, 1, 2, 3, família 3A. Então, será qual elemento? Alumínio. Logo, ele tem um número atômico igual a 13.
O Césio 187, causa da tragédia de Goiânia em 1987, é isótopo do Césio de massa 183 e número de prótons 55. Em relação à tabela periódica, o Césio pertence à família dos. Veremos que é a família dos metais alcalinos. Vamos olhar aqui, ó, que ele tem número atômico igual a 55. A gente fez a tabela periódica, procura o elemento que tem número atômico igual a 55, está na família de quem? Dos metais alcalinos. Então, a alternativa é a alternativa A. Agora, por fim, vamos estudar aqui os nomes dos elementos químicos. Os nomes dos elementos químicos, conhecidos desde a antiguidade, foram dados arbitrariamente e variam de uma língua para outra. Por exemplo, o ferro no inglês é iron, no alemão Eisen. O cobre, no inglês, ele recebe o nome de copper, no italiano rame. O chumbo, Pb, representado pela letra Pb, em inglês é lead e em francês plomb. O enxofre, em inglês sulfur e em espanhol azufre. A partir do século XVIII, acentuou-se a frequência das descobertas de novos elementos químicos. O próprio cientista que produzia o novo elemento lhe dava o nome do elemento químico. Em geral, esse nome lembrava uma propriedade do elemento ou a região de onde o elemento provinha. Como a comunicação entre os químicos havia se tornado mais eficiente, esses nomes foram sendo dados internacionalmente. Por exemplo, o magnésio, em alusão à Magnésia, região da Grécia, com minério de magnésio. Foi isolado em 1808 por Humphrey Davy, na Inglaterra. O bromo, do grego bromos, que significa mau cheiro, foi descoberto em 1826 por Ballard, na França. Rubídio, do latim rubídio, quer dizer cor vermelha escura, foi identificado e descoberto em 1861 por Bunsen, na Alemanha. O hélio, do grego hélios, que quer dizer sol, por ter sido descoberto a partir do espectro da luz solar, em 1895 por Ramsay, na Inglaterra. O polônio, foi dado esse nome a ele em uma alusão à Polônia, o país Polônia, terra natal de Marie Curie, uma das descobridoras da radiação dos elementos químicos que eram radioativos. Isso em 1898, Marie Curie, na França. No século XX, quando começou a produção artificial dos elementos transurânicos, foram dados inicialmente nomes lembrando corpos celestes, Netúnio, Plutônio, porque vinham depois do urânio. Posteriormente, foram dados nomes a outros elementos lembrando um continente, como Amerício, um estado norte-americano, como Califórnia, em homenagem à Califórnia, lembrando que Amerício em homenagem à América. Foi dado em nome à universidade também, que foi a Universidade de Berkeley, se não me engano, na Califórnia, e o nome desse elemento químico foi o berquélio. A cientistas como Curio, Einsteinio, Férmio, Mendelévio, Nobélio e Laurêncio. E em 1997, a IUPAC aprovou os seguintes nomes aportuguesados no Brasil, que esses nomes são os seguintes: Rutherford, em homenagem a Ernest Rutherford; Dubínio, em homenagem ao laboratório de Dubna, na Rússia; Siaborgio, em homenagem a Glenn Theodore Siaborg; Bório, em homenagem a Niels Bohr; Hácio, em homenagem à província de Hesse, na Alemanha; Meitnério, em homenagem a Lise Meitner; Darmstadt, a cidade de Darmstadt, na Alemanha. Em 2004 foi confirmada a produção do elemento 111, que é esse nome bem difícil aí, Roentgênio, em homenagem a William Roentgen. E em 2010 foi confirmada a produção do elemento 112, que foi dado o nome de Copernício, em homenagem a Nicolaus Copérnicos. A IUPAC criou também regras para se darem nomes e símbolos provisórios aos elementos de número atômico superior a 100.
Até se chegar a um consenso sobre os nomes definitivos, são empregados prefixos latinos e gregos para designar os algarismos. Ou seja, onde tiver um zero vai ser 1000, um vai ser 1, 2 pi, 3 tri, 4 quad, 5 pente, 6 hex, 7 sept, 8 oct, 9 n. Então, com esses prefixos, partindo-se do número atômico do elemento, monta-se o respectivo nome do elemento, dando-lhe a terminação latina, e do nome tira-se o símbolo correspondente. Vejamos. O elemento que tem número atômico 101, ele vai ser como? Nós devemos pensar nos seus algarismos, que são o quê? 1, 0 e 1. Então, o seu nome será o quê? 1, nil, únio. Então, esse será o seu nome, 1, nil, únio, e o seu símbolo, UNU. E assim a gente faz para os demais elementos.